Hoje vamos entender mais como funciona a infraestrutura por trás da nuvem da Microsoft, o Azure. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mentoria Cloud. Meu nome é Fabiano Jamati e hoje nós vamos falar sobre a infraestrutura por trás da nuvem. Então vamos lá, pensando como é que funcionam os serviços de nuvem, os modelos de serviço de nuvem no mercado. Você tem o modelo tradicional, que você é responsável, no caso os clientes são responsáveis por toda a infraestrutura que está por trás da sua aplicação em si, desde os servidores, rede, compute, storage, network, qualquer coisa que está por trás, a pessoa é responsável. Inclusive a parte de gerenciamento de energia, no-break, geradores elétricos, tudo isso para poder manter suas operações no seu data center. Quando a gente vai para alguns serviços em nuvem pública, você já tem outras opções como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou software como serviço. No caso do IaaS, né, ou infraestrutura como serviço, você já consegue abstrair algumas camadas, ou seja, alguns recursos que você anteriormente era responsável, você está passando essa responsabilidade para o provedor de nuvem. No caso do IaaS, você passa isso para ele a questão de storage, network, servidores e a parte de virtualização desses servidores. E eu vou ser responsável a partir do sistema operacional daquelas máquinas, aquelas VMs que vão estar rodando no meu ambiente. Se eu vou um pouco mais à direita, eu vou trabalhar com plataforma como serviço. E ali, o provedor de serviço de nuvem já começa a ser responsável por mais alguns itens ali. E eu vou ficar responsável somente pela parte de dados e aplicações. Indo mais à direita, eu posso, por exemplo, consumir um serviço onde eu não tenho que ser responsável por nada disso, eu vou somente consumir. Então, exemplos muito tranquilos de entender é a questão de um e-mail. Então, se você tem algum e-mail que seja esses mais antigos, como que eu uso, Yahoo, ou Hotmail, ou Outlook, ou Gmail, todos eles você tá utilizando um software as a service, uma aplicação como serviço. Porque na verdade ali eu não tô gerenciando nada que está por trás, eu só vou colocar meu usuário e senha e vou administrar o que está rodando ali dentro. Todos os outros itens ali de infraestrutura que está por trás desse serviço é gerenciado pelo provedor desse mesmo serviço. E no caso, o Azure da Microsoft ele é focado principalmente nesses dois pilares, quando eu falo de infraestrutura como serviço ou plataforma como serviço. E a Microsoft fornece isso aqui. E aí, abrindo um pouco mais o que se trata esses serviços, a gente tem ali toda a camada de data center, que é a parte física mesmo, a parte onde estão armazenados o hardware, que hospeda esses serviços que são disponibilizados para os clientes. Acima disso, a gente tem a plataforma, a camada de infraestrutura como serviço, onde fica principalmente os três principais pilares ali, Compute, Storage, Network. E acima disso, a gente tem a parte com a plataforma como serviço. No caso, ali em cima, a gente tem a questão de plataforma como serviço, onde a gente consegue abstrair totalmente as questões de storage, compute, network, e a gente vai focar realmente nos serviços ou no ambiente que a gente quer deployar. Então, que seja, por exemplo, um banco de dados, eu não preciso ser responsável mais pela máquina virtual onde está hospedado esse banco de dados, aplicar patch de segurança, garantir que a engine do banco de dados, vamos supor um SQL Server, que ele vai estar na última versão. Se eu instalar, hoje eu estou instalando, está na versão 2016, 2019, eu vou lá, toda vez que for atualizada uma nova versão, eu não vou ser responsável por atualizar essa versão. A Microsoft, como fornecedor, vai ser responsável por isso. E aí, pensando nessas camadas aqui mais embaixo, data center, como é que funciona esses data centers? Então são locais como esse aqui. Então, como vocês podem ver, são vários galpões. Esses galpões são interligados com quilômetros de fibra óticas e armazenam vários milhares de servidores, centenas, milhares de servidores, storage, para poder receber esses recursos que vão ser deployados pelos clientes em geral. E a rede por trás de tudo isso, funciona mais ou menos nesse diagrama aqui, onde eu tenho toda a parte das regiões disponibilizadas no Azure. Então são mais de 60 regiões hoje no mundo inteiro, onde você tem os recursos ali deployados com vários serviços também disponíveis. Além disso, você já começa, uma vez que está saindo desse data center, você tem a parte de intra-region, ou seja, a parte entre as regiões, onde eu tenho gateways regionais que conectam essas regiões, esses data centers do próprio Azure,
E ali eles vão ser conectados dentro da WAN da Microsoft, ou seja, dentro do próprio backbone da Microsoft, que interligam todas essas regiões com mais de 100 data centers espalhados pelo globo. E ali na ponta você tem serviços disponibilizados por parceiros da Microsoft para, por exemplo, fornecer o Express Route, que é uma forma de você conectar diretamente o seu data center com o data center da Microsoft através de um link dedicado, por exemplo, um MPLS. E ali, no caso, esses provedores que estão espalhados no mundo, são mais de 200 provedores espalhados pelo globo, eles vão conectar, eles têm um serviço direto conectando dentro do backbone da Microsoft, e eles vão puxar uma outra linha para poder conectar direto no seu data center. Dessa forma, os seus ambientes on-premise que estão dentro do seu próprio data center conseguem comunicar com os ambientes que são deployados na nuvem. E ali, uma vez que eu tenho esse parceiro já habilitado, eu consigo chegar nos meus ambientes ali no last mile. Expandindo um pouco mais isso aqui, seria mais ou menos isso, onde você tem essas 60 regiões com mais de 100 data centers, uma vez que cada região pode ter um AN data centers. Então tem mais de 100 data centers espalhados, eles conectados entre eles, com o backbone próprio da Microsoft, que traz uma segurança a mais, porque seus dados não precisam trafegar pela nuvem, pela rede pública, né, pela nuvem pública, ou seja, pela internet, para você conseguir manipular dados de workloads que você faça deployment, que seja no Brasil, na América do Norte, a Europa, a Oceania, em qualquer região que você criar, e se eu não quiser que esses dados sejam trafegados pela rede pública, pela internet, eu posso utilizar a própria backbone da Microsoft. Com isso, além da segurança para meus dados não trafegar na internet, eu também garanto uma menor latência. Uma vez que eu estou usando o backbone da Microsoft, eu não preciso passar por tantos hopes de vários provedores de internet para poder chegar na ponta onde eu preciso. E além disso, como a gente mencionou, tem a forma de você conectar também seu próprio data center. Então, várias empresas que têm o que a gente chama de ambientes híbridos, onde ela continua tendo legados na própria rede dela, e ela quer conectar esses ambientes legados com os novos ambientes que vão surgindo na nuvem, ela pode utilizar esses mais de 200 parceiros de ExpressRoute para fazer essa conexão e assim ter um ambiente único, uma infraestrutura única que contemple o que tiver no ambiente on-premise e o que tiver na nuvem também. Então essa aqui é a arquitetura dos data centers. Esses data centers são divididos em clusters, cada cluster tem de 1 a N racks, que são parte desse cluster. E dentro do Azure você tem formas diferentes de trabalhar de acordo com o SLA que você necessita ou da criticidade de uma aplicação que você quer deployar nesse ambiente. Então aqui no caso, por exemplo, se você tem uma aplicação que seja mais crítica para o seu ambiente, vamos supor um banco de dados. Se eu deployar numa máquina, nesse rack aqui, por exemplo, vamos supor que dê algum problema, que seja a parte, esse hack, na hacks normalmente quando você vai implementar, você vai colocar lá o que a gente chama uma PDA, ou uma régua, uma PDU, ou uma régua, e eles vão ser a parte de alimentação daqueles equipamentos que vão estar ali dentro. Então, ali tem um ponto de energia que vai descer para essas réguas ou PDUs, e todos os equipamentos que forem ligados nesse rack vão estar ligados nesse equipamento. E ali vamos supor que no caso, esse equipamento falhe. Então, no caso, todos os dados que estão, todos os recursos que estão ali dentro, eles vão ser desligados, porque eu tenho uma falha de energia naquela PDU, naquela régua. E qual que é o ponto aqui? Se eu tenho um ambiente crítico e eu quero ter certeza que ele não vai ter, eu quero ter um SLA mais agressivo para ele ter alta disponibilidade desses ambientes, eu posso utilizar um recurso chamado Availability Set. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo criar o Availability Set e com o Availability Set ele vai gerar, por exemplo, um cluster de um banco de dados onde eu vou ter várias VMs relacionadas a esse banco de dados, pelo menos 2 VMs, e o que vai me garantir? Que cada VM que tem esse banco de dados vai ser colocada em racks diferentes. No caso do Azure, ele trabalha com dois conceitos, o Fault Domain e o Update Domain. Então, Fault Domain é quando você tem uma parada não esperada. Por exemplo, uma falha de energia, como a gente mencionou. Então, se tem uma falha não esperada, de qualquer jeito eu vou ter uma outra unidade que a Microsoft, através do Availability Set, vai garantir que vai estar em outro rack, ou seja, em outro Fault Domain.
que seria um domain de falha, que é uma falha não esperada. E a gente também tem o update domain, que aí no caso já é uma falha esperada, que seria você precisa fazer, vamos supor que surgiu algum problema crítico de segurança para aquele sistema operacional que está sendo rodado ali por trás. Eu vou precisar aplicar patch naquela máquina. Como é que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que parar aquela máquina, todas as VMs que estão embaixo dela vão ter que ser desligadas para eu poder aplicar esses patches de segurança no host que está por trás. Isso é uma parada esperada, eu vou ter que programar para fazer isso. Só que vamos supor que todos os meus, se meu banco de dados tivesse uma única unidade dentro de um rack, eu poderia ter uma perda durante esse reboot desse host onde está armazenada essa VM. Então, para garantir isso também, ele vai separar essas máquinas em diferentes faults domains e updates domains. Então, mesmo se eu tiver se é uma parada de energia num rack inteiro, minha aplicação ainda vai estar disponível aqui. A mesma coisa acontece se eu tiver que fazer um update nesse ambiente. Então, ele vai garantir que tem máquinas em diferentes racks, em diferentes updates domains e fault domains. Com isso, ele garante um SLA mais alto. Se eu criar aqui no caso são a parte dos SLAs. Então se eu criar uma VM única, a única coisa que eu preciso adicionar ali seria um storage premium para essa VM. Com isso eu já garantiria 99.9 de SLA para essa máquina única. Caso eu precise de um SLA mais agressivo, uma aplicação mais crítica, eu posso utilizar o Availability Set, que a gente acabou de explicar, pensando naquela arquitetura dentro dos data centers, onde eu consigo garantir um SLA de 99.95. Isso utilizando o Availability Set. E nesse caso também existe também o Availability Zones. Então se eu quiser aumentar ainda mais a disponibilidade ou SLA que a Microsoft me entrega para alguma determinada aplicação que eu queira colocar, que seja uma aplicação crítica, eu consigo aumentar esse SLA e em vez de pegar, como a gente mencionou no Availability Set, pegar uma VM e colocar em racks diferentes dentro do mesmo data center, eu vou pegar essas VMs e colocar em data centers diferentes dentro da mesma região. Então, algumas regiões do Azure hoje têm essa disponibilidade, eu criar availability zones, ou zonas de disponibilidade. Então, tem data centers, por exemplo, que existe até 3 availability zones para você utilizar. E dessa forma, a Microsoft garante que esses data centers estão longe o suficiente para que caso tenha algum incêndio, alguma coisa, não interfira nos demais, mas também, ao mesmo tempo, garante uma latência baixa, garantindo até menos de 1 milissegundo de latência entre a comunicação entre esses data centers dentro da mesma região, utilizando a Availability Zone. Então, pensando como é que funciona isso, então voltando aqui na arquitetura do nosso data center, em vez de a gente pensar que cada cluster aqui faz parte do data center, a gente poderia pensar que isso aqui, cada cluster aqui, na verdade, seria uma Availability Zone. Então, o que eu faria aqui? Eu teria 3 zonas de disponibilidade para essa minha região. E vamos supor que eu tenho uma aplicação, de novo, um banco de dados. E uma vez que eu uso o Availability Zone, o que eu vou garantir? Eu vou falar que eu vou criar uma máquina, por exemplo, na zona 1, e a segunda máquina ela tem que estar numa outra zona. E eu posso escolher em qual zona que eu quero disponibilidade a criar esse recurso. Eu vou lá, por exemplo, crio na Availability Zone 2, dentro daquela região, por exemplo, Brasil South. Com isso, se um data center inteiro tiver algum problema, qualquer questão que seja, minha aplicação ainda vai estar respondendo dentro da segunda zona de disponibilidade, dentro da mesma região. Então isso é mais uma forma de você aumentar a disponibilidade das suas aplicações. Então sempre é importante entender quão crítico é aquela aplicação para saber como eu vou conseguir remediar esse problema. Então sempre a gente tem que pensar que tudo existe um custo-benefício. Então, dependendo da minha aplicação, se é uma aplicação realmente crítica e tem uma necessidade de estar sempre disponível, porque pode ter uma perda financeira em cima disso, vale a pena eu investir um pouco mais e criar a Availability Zone para essa aplicação especificamente. E existem casos também onde você precisa de uma disponibilidade ainda maior. Então, vamos supor que eu tenha uma aplicação, no nosso exemplo aqui é um banco de dados, onde eu tenho uma necessidade de criar uma alta disponibilidade porque essa minha aplicação não pode parar de forma alguma. Então, mesmo se eu tiver a Availability Zone, eu ainda tenho uma possibilidade que uma região inteira fique fora do ar.
Nesse caso, eu posso criar disaster recovery entre regiões. Então, aqui no Brasil, hoje em dia, você já tem duas regiões disponíveis. Então, você consegue fazer, por exemplo, disaster recovery da região Brasil South para Brasil Southeast. E dessa forma, todos os recursos que forem criados lá que eu tiver disaster recovery, se a região Brasil South cair, eu ainda consigo subir todas essa minha infraestrutura, minhas aplicações nessa outra região aqui no Brasil. Isso também é possível fazer em outras regiões. Então, além de eu fazer Brasil South para Brasil Southeast, eu também poderia fazer para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para qualquer lugar eu conseguiria fazer esse disaster recovery também para disponibilizar essa informação em qualquer ponto do globo. Aqui entrando no Azure, eu consigo, por exemplo, vou pegar aqui, criando uma VM, por exemplo. Vou adicionar aqui uma nova VM. Defino aqui a minha subscrição. Qual o resource group que eu vou deployar ela. Vou colocar isso de teste. Um nome para essa máquina virtual. Qual a região. Aqui eu vou colocar um exemplo da região. Eu vou colocar... Cadê você? Brasil. Aqui aparece para mim. Brasil South. Beleza. Selecionei aqui na questão da região Brasil South. E aqui já aparece para mim a questão das ofertas de disponibilidade. Então, opções de disponibilidade para mim aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e eu quero definir. Então, por exemplo, eu tenho aqui Availability Zone. E aqui eu defino qual Availability Zone que eu quero utilizar. Como vocês podem ver, aqui no Brasil já está disponível o Availability Zone para você utilizar para os seus ambientes. Então vamos supor que eu quero usar a Availability Zone na zona 2. Aqui eu defino qual é a imagem, defino qual o tamanho da minha máquina, né? A SKU da máquina que eu vou utilizar. No caso, estou usando um Ubuntu aqui, então eu pergunto se eu quero utilizar o SSH como uma chave pública ou quero colocar o usuário e senha. Eu defino aqui, basta clicar e adicionar. Dessa forma, eu estou criando essa máquina com disponibilidade, com uma Availability Zone, ou zonas de disponibilidade para essa máquina, criando elas em data centers diferentes dentro da mesma região, no caso aqui, Brasil South. Aqui eu também tenho a opção de utilizar o Availability Set. Eu posso criar aqui, e aqui, como eu mencionei para vocês, você tem a opção ali do Fault Domain e do Update Domain. Então eu quero verificar quantos fault domains que eu quero separar essa minha aplicação. Então pensando no nosso exemplo num banco de dados, numa máquina virtual, eu tenho ela aqui distribuída em 2 diferentes fault domains. E posso também utilizar até 5 update domains diferentes para distribuir essa minha máquina. Vamos supor que eu tenho um cluster com 5 máquinas que fazem parte desse banco de dados. Eles vão ser distribuídos de acordo com o que eu defini aqui dentro também. Além disso, você tem um site na Microsoft todo detalhado, toda a documentação relacionada à zona de disponibilidade do Azure. Então aqui tem toda a terminologia, as regiões, geografia, zona de disponibilidade, todo o SLA completo, também você pode clicar aqui e verificar que já está falando qual que é o SLA, serviços, como que funciona a redundância, e aqui um exemplo de Availability Zones dentro de uma única região, onde você tem os mesmos serviços, como eu mencionei ali atrás também. Categorias de região de serviço, comparando tipos de região, tem fundamental, básico, especializado. E aqui o que é recomendado, o que não é, de acordo com a sua demanda aqui também. E aqui tem mais documentação, como você pode ver, tem uma documentação muito completa que você consegue utilizar, achar tudo aqui no Microsoft Docs também, relacionado à parte tanto de SLAs, quanto das zonas de disponibilidade ou regiões dentro do Azure. Bom pessoal, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e também deixar um comentário sobre o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. No mais é isto, valeu, obrigado e até mais!